Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário vocês irão assistir essa aula, mas desde já me apresento para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Nepomuceno, sou promotor de justiça no estado do Ceará e sou professor de processo penal. E é nessa matéria que eu fui encarregado pelo professor Tiago Rocha de fazer uma mega revisão para vocês. Uma mega revisão em que eu gosto sempre de deixar muito claro: a minha missão nessa aula não é ser profundamente didático. Vários assuntos eu gostaria de parar e aprofundar realmente, trazer para vocês com todas as palavras, com toda a didática, com todas as minúcias possíveis, para que vocês realmente aprendam tudo do assunto, mas aqui não é possível fazer isso. Por quê, professor? Porque essa é uma aula que tem a missão de ser acelerada. Minha missão não é ensinar para você processo penal. Eu parto do pressuposto de que você já tem algumas das várias informações básicas que eu vou trazer aqui. A minha finalidade nesta aula, nesta mega revisão, é acertar questões de prova e, especialmente, claro, da prova objetiva de Delta do Paraná. E para isso eu fiz um estudo da prova de vocês, fiz um estudo de questões passadas, fui ali nos pontos nefrálgicos das disciplinas para trazer para vocês um apanhado de assuntos que realmente tem potencial chance de cair na prova objetiva de Delta do Paraná. Beleza, pessoal? Então, já partindo direto ao ponto, tá certo? Porque aqui não é uma aula de blá blá blá. Eu vou começar com um assunto que, enfim, não poderia deixar de ser ele. Inquérito policial é a principal atividade do delegado de polícia, é o principal assunto para carreiras de delegado dentro de processo penal e dentro de qualquer outro assunto, de qualquer outra disciplina. Inquérito policial está ali no coração, tá certo, da carreira. Então, certamente nós teremos mais de um assunto dentro de inquérito policial na prova. E em razão disso, eu trouxe para vocês uma rápida revisão deste assunto com os principais pontos de inquérito policial que costumam ser cobrados em provas objetivas de delegado. Beleza? Eu estou aqui, pessoal, com duas telas, tá? A câmera está aqui, os slides estão aqui, então, por vezes, tá, eu vou ficar me dividindo, beleza? Mas o que interessa não é esse quadrinho pequenininho, não. Peço para vocês que tenham mais atenção aos textos, né? Porque é o que vai guiar vocês ao longo dessa jornada, dessa aula rápida, tá bom? Mas que eu pretendo que seja uma jornada muito agradável, tanto para mim, né, que estou aqui sozinho gravando essa aula de mega revisão, como para vocês que depois vão lá no meu Instagram deixar um feedback, dizer o que foi que vocês acharam da aula, tirar alguma dúvida, conversar comigo, enfim. Estou à disposição de todos vocês. Meu Instagram é esse aqui, ó, Rafael Nepomuceno, com FH mesmo, essa marmota do meu pai, mas fica até mais fácil de me achar, porque não tem muitos Rafaéis com FH no Instagram. Então procura lá, beleza? Que a gente vai conversando. Então, vamos começar aqui com o inquérito policial, beleza? Conceito de inquérito policial. Eu vou passar rapidamente porque esse conceito tem alguns elementos importantes. Não se trata de algo que vai cair qual o conceito de inquérito policial, mas na prova de vocês podem ser abordados elementos deste conceito. Beleza? Vamos lá. O inquérito policial, tá certo, consiste em um conjunto de diligências realizadas, tá, pela polícia investigativa, objetivando a identificação de fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade de infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Eu vou trabalhar com vários elementos deste conceito de vocês em toda parte de inquérito policial, mas desde já eu quero que vocês tomem nota de alguns grifos aqui, né? Inquérito policial, quando a gente fala de inquérito policial, a gente está falando de polícia, né? Inquérito policial, a gente está falando de polícia. O Ministério Público não promove investigações, professor? Não existe aqueles inquéritos parlamentares? Beleza, mas aqui a gente está falando de inquérito policial, de colheita de apurações penais voltadas à investigação de crimes, não é isso? Então estamos falando de polícia investigativa, estamos falando de polícia civil, estamos falando de polícia federal, tá bom? Então o inquérito policial é presidido pela polícia civil federal. E o inquérito policial produz prova? Não.
são fontes de prova, são elementos de investigação, né? São elementos investigativos. Claro, inquérito policial não tem prova nenhuma, o que tem prova é o processo, né, professor? Eu aprendi que o processo tem prova, né? No inquérito policial, eu vou tratar com vocês já sobre o artigo de provas, mas um inquérito policial não tem provas, né? Não tem provas. O que tem prova é aquilo que está sujeito ao contraditório judicial, e aqui nós estamos na fase extrajudicial, aqui nós estamos durante as apurações, beleza? Então, mas esses elementos vão gerar fontes, tá? Fontes de prova. Um depoimento prestado no inquérito policial é uma fonte de prova, não é a prova por si só, mas é um elemento de investigação e é uma fonte de prova, beleza? E colheita de elementos de informação, exatamente a diferença que eu falei para vocês, a prova está lá no processo, né? A prova está lá no processo. Nós aqui no inquérito falamos em elementos investigativos, elementos de investigação, tá? Quanto à autoria e materialidade da infração penal, tá? A fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Esse é um conceito bem raso, tá bom? Porque se eu fosse trazer um conceito bem completo para vocês, eu traria um conceito aí de umas 10 linhas, beleza? Porque são várias as finalidades do inquérito. Mas a primordial é convencer o Ministério Público que sim, ali existe um crime que merece ser processado mediante uma denúncia. Mas o inquérito policial também pode servir de fundamento para medidas cautelares, pessoais ou patrimoniais, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma medida cautelar de patrimonial, uma hipoteca, por exemplo, enfim, são várias as medidas que podem ser tomadas a partir ali daquele inquérito policial. Então, a partir disso, vamos lá falar agora sobre a natureza jurídica, tá bom, do inquérito policial. Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? O inquérito policial é um mero procedimento administrativo que tem uma dupla finalidade, tá, pessoal? Primeira finalidade, preservadora. O que significa dizer que o inquérito policial tem uma finalidade preservadora? Ele inibe, pessoal, a instauração de um inquérito policial infundado, temerário, né? Resguardando a liberdade daquela pessoa que está sendo submetida à investigação. Isso quer dizer o seguinte, você não vai ser processado, certo? Sem uma investigação, tá bom? Porém, essa investigação não necessariamente vem de um inquérito policial, tá bom? Isso nós vamos ver já. Uma das características do inquérito policial é que ele é dispensável, muito embora se discuta muito sobre isso, principalmente na doutrina policial. Existem fortes doutrinadores que entendem o contrário, mas a princípio, tá certo, nós podemos trazer que existe essa finalidade preservadora dentro do inquérito policial, que um inocente não vai ser processado, porque ele vai ser investigado e vai ser feita uma apuração preliminar se aquela pessoa merece mesmo se submeter ao crivo de um processo criminal judicial. Beleza? E tem também a função preparatória, né? Que é de fornecer elementos de informação quanto à autoria e à materialidade do delito, para que o titular da ação penal, ou Ministério Público, né? Ou se for o caso de ação penal privada, o querelante, né? Nós não podemos esquecer dessa hipótese, que não existe só ação penal pública condicionada e incondicionada, temos também ação privada, beleza? Então, ele visa fornecer esses elementos de informação para que o titular da ação penal ingresse em juízo, né? Além de, como eu falei para vocês, servir, né, de fundamento para cautelares pessoais e patrimoniais, beleza? Qual o valor probatório do inquérito policial? Ele tem valor probatório relativo. Eu disse para vocês que eu ia tratar já com vocês o artigo 155, né? Então vamos aqui, o artigo 155. O juiz formará, né? O que é que ele diz esse artigo? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Vamos lá, professor, o que é que isso quer dizer, né? Ele fala a primeira coisa, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ele quer dizer que durante o inquérito são produzidos elementos investigativos, mas esses elementos, tá? Esses elementos investigativos, elementos de investigação, elementos de informação, tá? Essas fontes de provas, certo? Elas não podem servir para sozinhas, durante o processo judicial, embasar uma sentença penal condenatória
um édito penal condenatório. Não, não é possível, tá bom? E por que que isso não é possível? Porque o inquérito policial, eu vou trabalhar já com vocês, é um procedimento inquisitório, né? Nele não necessariamente são observados o contraditório e ampla defesa, é completamente dispensável, beleza? Eu já vou trazer temperamentos também, mas em razão disso, pessoal, em razão disso, não é possível que o inquérito policial sozinho sustente uma sentença penal condenatória. Então, professor, você está me dizendo que o inquérito não serve de nada para o processo, que tudo vai ter que ser produzido de novo? Não, não quero dizer que não serve de nada. Serve sim, tá? O inquérito policial, segundo a jurisprudência do STJ, ele pode, associado a outras provas, tá bom? Associado a outras provas, servir de fundamento para condenação. O que ele não pode é sozinho justificar uma condenação. Sozinho jamais. Mas se tiver outras provas durante o processo, nada impede que o juiz, analisando essas provas, certo, acabe por somá-las ao inquérito policial, aos elementos informativos, para condenar aquele agente que violou a lei, beleza? As características do inquérito policial. Quais são as características, professor? Várias, tá bom? Várias características. Eu vou trazer para vocês rapidamente as principais, tá bom? É um procedimento escrito, né? Isso está lá no artigo 9º do CPP, tá bom? Todas as peças do inquérito policial serão reduzidas a termo datilografadas, o que não impede também a gravação. Ninguém está dizendo que não pode ser gravado, mas além de gravado tem que estar escrito, beleza? Tem que estar escrito. É um procedimento dispensável, aquele que tem a polícia no peito, né? Aquele que estuda para a carreira policial, quer ser um delegado de polícia, lê muita doutrina policial, vai me bombardear. Professor, que é isso? Não, jamais. Dispensável, um inquérito policial importantíssimo. Concordo, tá bom? E não me cabe aqui trazer as várias doutrinas que discutem isso. O que importa aqui é que a posição, né, dos tribunais superiores é que o inquérito policial é dispensável. Então vamos resumir o assunto aqui, porque vocês precisam de conteúdo, precisam de muito conteúdo em pouco tempo. Então vamos resumir que no caso do inquérito policial prevalece que ele é dispensável. Então pode o Ministério Público ingressar com denúncia através de outros elementos, através do procedimento investigativo criminal, né, que é o PIC, que é aquele equiparado ao inquérito policial, mas que tramita perante o Ministério Público. Pode ser que o Ministério Público não estaria nem pique, nem se fundamente no inquérito policial, mas vem ali um calhamaço de informações, vários papéis que chegam no Ministério Público debaixo da portinha, ou então são enviados, por exemplo, por um órgão ambiental. O órgão ambiental estadual já manda ali um ofício, um relatório de um crime ambiental que aconteceu. Então, em vários casos, não é necessário instaurar inquérito policial. É um procedimento dispensável, segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, beleza? É um procedimento também, pessoal, sigiloso, tá? Sigiloso significa dizer que aquele procedimento não é de amplo conhecimento, não existem publicações no inquérito, né? Não há publicação de peça de inquérito em diário oficial, de nada, beleza? Aquele procedimento é sigiloso, ele é objetivo em investigar infrações penais, tá? Então, nesse sigilo é importantíssimo, né? Isso é o que cai em prova, isso é o mais importante, a gente diferenciar o sigilo interno, tá, do sigilo externo. O sigilo interno, ele se volta às partes do processo, nas partes ali envolvidas, né? E esse sigilo interno, tá, ele não pode ser oponível ao Ministério Público, tá? Ele não pode ser oponível ao juiz de direito. Claro, o Ministério Público é o titular da ação penal, é o quem faz o controle externo da atividade policial, então não seria cabível que fosse oponível ao Ministério Público. Nem ao magistrado, que é o destinatário ali final de todos os elementos, né? Para quem vai analisar a futura denúncia. Então não é admissível o sigilo interno nem para o juiz, nem para o promotor de justiça. E professor, e para o advogado? Essa súmula vinculante despenca em concurso público, tá certo? Então, muita atenção que diz a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigativo realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Como é que é interpretada essa súmula? O investigado, ele tem direito, certo, de ter acesso aos elementos de prova que já foram investigados, tudo que já foi passado, né? Ele pode ver, pode acessar. O que ele não pode acessar, por exemplo, é uma prova que ainda está sendo produzida, né? Ou vai ser produzida. Por exemplo, o delegado requer uma busca e apreensão, né? O delegado requer até a prisão preventiva, a prisão temporária, elementos que ainda não foram juntados, é somente um pedido ainda, né? Não são provas já documentadas e juntadas aos autos. São provas que dizem respeito a aspectos futuros. Então, em relação a estes, não é oponível, tá certo? A súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, né? Essa é a palavra mais importante. Já documentados, tá? Vou voltar aqui, pessoal, desculpa. Já documentados em procedimento investigatório, né? Digo respeito ao exercício do direito de defesa. Belezinha, pessoal? Então vamos lá à próxima característica, um procedimento inquisitorial. E aqui eu peço venha para vocês lembrarem que realmente cai em prova, que isso é muito importante. O artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, ele prevê, né, que o advogado tem o direito de assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório do depoimento. E, claro, teoria dos frutos da teoria dos frutos da árvore envenenada, subsequentemente de todos os elementos investigativos probatórios que decorram dele, beleza? Direto ou indiretamente, inclusive no curso da apuração, certo? Da respectiva apuração. É mais ou menos o que diz aqui, né? Que eu guardei desse dispositivo, beleza? Só que é o seguinte, aí você vai me perguntar, professor, então, o que esse artigo está falando é que o investigado ele tem o direito de ser assistido por advogado? Perfeitamente. Então, professor, é dever do delegado de polícia ouvir o investigado na presença do advogado? Aí não. Perceba aí que o bicho pega. É direito do investigado ter um defensor ao seu lado, mas não é dever do delegado de polícia exigir que o investigado seja assistido por um defensor. Então, o delegado está ali na frente do investigado. Se o investigado fala, opa, pera lá, eu quero ser assistido por um defensor, tá certo? Eu quero ser assistido por um defensor. O delegado vai perguntar, cadê seu defensor? Né? Não tem, então vamos chamar um defensor público. Né? Se ele não tem, chama um defensor público, defensor dativo, enfim. Mas percebam, vai que o delegado está lá, escuta o investigado, né, o indiciado, e lá para as tantas, né, durante o processo penal, o advogado chega, opa, pera lá, aquele inquérito ali está nulo, está eivado de um vício insanável, sabe por quê? Porque o meu cliente foi ouvido pelo delegado sem a presença de um advogado. Aí, sabe o que é que a doutrina e a jurisprudência vão falar para esse advogado? Fala o seguinte, doutor, era seu direito estar lá, mas se o senhor não estava lá, não existe nenhum problema, né? Porque é um procedimento inquisitorial, é um procedimento que não é obrigado a obedecer a ampla defesa e o contraditório. Está tudo na mão do delegado, certo? O delegado é o manda-chuva do inquérito policial. É quem manda ali, vamos falar aqui, na toda. É aquele que manda em tudo, tá certo? Claro, a gente está falando aqui para fins, né, de assimilação, didática, mas nada impede que o delegado, né, ele observe a ampla defesa e o contraditório. Ele pode, se não, eu prefiro que o indiciado seja ouvido do lado de um advogado, né? Ele pode submeter as provas, os elementos investigativos, desde que não comprometa a investigação, claro, porque isso aí não seria muito lógico, desde que não comprometa a investigação e dando ciência ao investigado o que está acontecendo, beleza? Então, o contraditório e a ampla defesa não fazem mal nenhum durante o inquérito, porém, não é obrigatório, certo? Não é obrigatório a observância da ampla defesa e contraditório, salvo nesse caso aqui, beleza? Se o advogado quiser assistir seu cliente, o delegado não pode dizer o seguinte, ô, seu advogado, sai da sala que eu quero escutar ele sozinho. Ele não pode, porque isso é vedado pelo estatuto da OAB, beleza? É um procedimento discricionário, né?
o delegado como o presidente ali daquele inquérito, o que manda na porra toda, né? Desculpa aí a palavrão, ele tem a discricionariedade, tem uma margem de conveniência e oportunidade para conduzir aquele inquérito da maneira que ele entende ser mais conveniente. Significa dizer também que não existem, né, diligências ali pré-ordenadas, um rito a ser seguido durante o inquérito policial. No processo penal vocês percebem que existe um rito, né? Inquérito policial não tem rito, né? Somente a lei diz que nas infrações que deixem vestígios, né, o delegado é obrigado a realizar o exame de corpo de delito. Apenas uma das exceções, né, essa discricionariedade. Porém, em regra, é sim discricionário, e além de ser um procedimento oficial, né? O que quer dizer que é um procedimento oficial? Que ele é conduzido por um órgão do Estado, por uma polícia judiciária, um delegado de polícia, né, civil ou federal, que é diferente de um procedimento oficioso, né? O que é que significa dizer que é um procedimento oficioso? Significa, tá, que na ação penal pública incondicionada é dever do delegado instaurar um inquérito de ofício, independentemente de provocação da vítima de qualquer um, tá certo? E quando for ação penal pública condicionada, professor, representação ou ação penal de iniciativa privada, né? Nesses casos, pessoal, a instauração do inquérito está previamente, tá, condicionada a um requerimento, a uma manifestação da vítima ou do seu representante legal, beleza? Então, ação penal pública incondicionada, o juiz deve instaurar de ofício. Penal condicionada privada não pode de ofício, tá? Ele deve esperar a manifestação. É um procedimento também, pessoal, vamos passar aqui, indisponível, tá? Indisponível. Significa que o delegado não pode chegar no dia, opa, beleza, eu vou investigar tal crime, esse crime aqui eu quero investigar. Aí no outro dia ele, putz, eu me arrependi de instaurar esse inquérito, tanta coisa mais importante para investigar, eu não quero mais investigar isso, eu quero arquivar. Não, não pode, né? Já a gente vai ver o arquivamento, mas ele não pode dispor daquele procedimento, né? Ele não pode arquivar de ofício, né? Ele tem que, ao final do procedimento, exarar um relatório, ou entendendo pelo iniciamento ou no iniciamento, beleza? É um procedimento temporário, e nesse aspecto eu peço para vocês, ó, darem um print nessa telinha, beleza? Porque esses prazos caem demais. Eu não vou ficar repetindo para vocês qual é o prazo, preso solto, preso solto, preso solto. Somente pausem o vídeo, gravem essa telinha, deem um print, tá? Anotem no caderninho, façam uma tabelinha, porque esses prazos não caem em concurso, tá? Beleza? Tá, pessoal? Esses prazos despencam. Vamos lá. Qual é? Próximo assunto, as formas de instauração do inquérito policial. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício, né? Acabei de falar para vocês da oficiosidade do inquérito. Então, quando for ação penal pública incondicionada, o delegado vai lá instaurar de ofício. Pode ser instaurado por requisição da autoridade judiciária, do juiz ou do Ministério Público. Existe uma grande discussão aqui, tá, pessoal? Quanto à requisição da autoridade judiciária, muitos falam que viola o sistema acusatório, não seria lícito ao juiz requisitar a instauração de inquérito, mas porém esse dispositivo não foi declarado inconstitucional até hoje pelo STF, então se cair na prova tá certo, beleza? Bebi uma aguinha aqui para, né, hidratar a garganta. O que mais, pessoal? O que mais? Requerimento do ofendido ou do seu representante legal, né? Aqui vocês percebem que aqui antes eu falei em requisição, né? Agora eu estou falando em requerimento, beleza? Quando eu falo em requerimento, não existe coercitividade. O delegado vai analisar o caso concreto e vai ver se é mesmo caso de hipótese de instaurar inquérito policial. Isso quer dizer então, professor, que na requisição do juiz ou do Ministério Público o delegado é obrigado a instaurar? Sim, ele é obrigado a instaurar. Prevalece que sim. Porém, também existe um entendimento majoritário que se for um caso, por exemplo, de manifesta, certo? Por exemplo, o inquérito policial é manifestamente incabível, né? O delegado ele tem sua autonomia ali, ele é uma autoridade também com conhecimento jurídico, né? Então ele pode analisar e não, isso aqui não é crime não, isso aqui não tem menor respaldo para começar a investigação. Ou então aqui está bem claro que, enfim,
não aconteceu nada e por algum motivo ele deve fundamentar, beleza? Ele não pode simplesmente também, não é caso de inquérito, não vou instaurar e dar piti, não. Ele vai fundamentar uma causa que é manifestamente improcedente o pedido da requisição do MP ou do juiz, para que, certo, ele se abstenha do seu dever legal de cumprir. Mas em relação ao requerimento não existe esse dever legal, né? Ele deve, né, se convencer ali de que aquele fato ele é típico, né, de que existe realmente um respaldo para iniciar a investigação, beleza? Então, o requerimento tem menos força do que a requisição, beleza? Notícia oferecida por qualquer do povo, beleza? Aquela delate crimes que chega no ouvido do delegado toda hora, alguém dizendo que alguém cometeu um crime. O 190, né, Polícia Militar, chega ali, denuncia direto. Inclusive, o STF já entendeu que é possível instaurar um inquérito policial apenas com base em noticiário, tá bom? Notícias da televisão, da TV, dos jornais, é possível que aquilo ali sirva de fundamento para a instauração de inquérito policial. E, segundo a lei, quando for um auto de prisão em flagrante, ou seja, o delegado receba um flagranteado, né, é dever instaurar inquérito policial. Então, o auto de prisão em flagrante já determina a instauração de inquérito policial. Uma observaçãozinha aqui no final, né, pessoal? Crime de ação penal pública condicionada e de iniciativa privada. Como eu falei para vocês, né, se for de iniciativa privada, é preciso a manifestação da vítima, né? Então vamos lá, vamos correr com a aula, né? Vamos falar de notícia crimes, né? Notícia crimes que o edital de vocês adorou, né? Trouxe para vocês aí claramente um tópico sobre isso. Então vou trazer para vocês várias notícias crimes aqui. Notícia crimes de cognição imediata ou espontânea é quando o delegado de polícia, a autoridade policial, toma conhecimento, certo, daquela infração através das suas atividades rotineiras, tá bom? Ele, por exemplo, tá ali na sua cadeira, ou então tá ali em diligência e, enfim, toma ali com seus próprios olhos, ou através de uma prisão em flagrante, ou, enfim, chega uma notícia até pela imprensa, tá? Até pela imprensa, quando chega a notícia de um crime ao delegado, essa notícia crime é chamada de notícia crimes de cognição imediata ou espontânea. Imediata ou espontânea, a autoridade toma conhecimento do fato delituoso por meio das suas próprias atividades, tá bom? E a notícia crimes de cognição imediata ou provocada, professor, acontece quando ele recebe uma provocação por escrito, né? Uma representação, né? Como, por exemplo, uma requisição do Ministério Público, uma requisição do Ministro da Justiça, né? Uma requisição, né, do juiz, ou um requerimento da vítima, né? Quando vem esse requerimento, essa provocação, por favor, delegado, instaure um inquérito policial, né? Por favor, aí está utilizando uma argumentação para ficar mais didático para vocês, mas enfim, é a notícia crimes de cognição imediata provocada, beleza? Notícia crimes de cognição coercitiva, né? É aquela, né, que vem do auto de prisão em flagrante. Então, muito importante vocês não confundirem notícia crimes de cognição coercitiva com a notícia crimes de cognição imediata. Isso que pode confundir mais vocês. Porque você vai pensar, professor, a notícia crimes de cognição coercitiva, ela está dentro da notícia crime de cognição imediata, né, ou espontânea. É o raciocínio completamente válido, tá certo? Mas, apesar disso, existe um fatiamento dessa notícia crimes em termos doutrinários. Se o delegado tomar conhecimento através das suas atividades rotineiras, mas por meio de um auto de prisão em flagrante, essa notícia crimes é de cognição coercitiva, tá? Já se ele tomar conhecimento pelas suas atividades rotineiras ou mesmo pela imprensa, tá? Mas que não seja por meio de um auto de prisão em flagrante, nós temos aqui a notícia crimes de cognição imediata. Beleza, pessoal? A delatio criminis, né, é uma delação, né? É uma espécie de notícia crimes, mas ela é trazida por qualquer pessoa do povo, né, que não seja a própria vítima ou seu representante legal. Por exemplo, eu vejo uma prática de um crime, eu não sou a vítima.
Eu não sou representante da vítima, mas eu tenho conhecimento de que existe um criminoso que, por exemplo, praticou um roubo, um assalto contra a vítima X, contra, por exemplo, um amigo meu. Eu vou lá na polícia e vou, certo, delatar. Isso é um delatio criminis, tá? É um delatio criminis e pode estar inserida, sim, tá bom? Na notícia criminis de cognição imediata, tá bom? Mas a gente fatia, né, em termos doutrinários, se trata dessa nomenclatura delatio criminis. Quando essa notícia é trazida por uma pessoa do povo que não seja a própria vítima ou seu representante legal. E o que aqui despenca em prova, professor? O que aqui despenca em prova? Essa daqui, notícia criminis inqualificada, apócrifa ou anônima, né? É possível instaurar inquérito policial através de denúncia anônima? O STF já enfrentou esse tema diversas vezes, muitas vezes. O que se entende é o seguinte: não pode, né, somente com a denúncia anônima, instaurar um inquérito policial. É preciso realizar investigações preliminares, né, investigações preliminares que deem veracidade, o mínimo de procedência para essa denúncia, né? Aí, o instaurado inquérito policial, né, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova, que não seja interceptação telefônica, porque a interceptação telefônica, vocês sabem, é a última rastro, né? Então, percebam, o delegado ele tem que tomar providências preliminares, certo? Isso é muito comum na prática policial, o procedimento do VPI, né, verificação preliminar, né? Então, muitas vezes o delegado chega uma denúncia anônima aos ouvidos dele e ele vai realizar umas diligências preliminares para verificar se aquela denúncia anônima realmente tem fundamento para transformar essa denúncia anônima no inquérito. Então a denúncia anônima não vira inquérito por si só, ela necessita de providências preliminares por parte do delegado de polícia. Beleza, pessoal? Vamos lá correr, né? O indiciamento, né? O indiciamento é aquele ato privativo, né? Ninguém determina indiciamento. Promotor de justiça, Ministério Público, juiz, ninguém determina indiciamento. A única autoridade que pode indiciar, tá certo, é o delegado de polícia. Belezinha, pessoal. Está lá no artigo 2º parágrafo 6º da Lei 12.830, tá, de 2003, que é a Lei do Delegado de Polícia, tá bom? Então, esse indiciamento é ato privativo da autoridade policial, beleza? E é um ato mediante o qual o delegado de polícia atribui àquele sujeito a qualidade de potencial autor de uma infração penal. Qual é o momento do indiciamento? Vai desde o flagrante, né, desde a prisão em flagrante, se ela houver, até o momento do relatório. Depois do relatório, né, concluídas as investigações, não cabe mais indiciamento pela autoridade policial, nem por ninguém, né? O indiciamento vai desde essa etapa inicial, auto de prisão em flagrante, até o relatório, beleza? Pressupostos indícios de autoria e prova da materialidade. É possível o desindiciamento? Sim, certo? Desindiciamento é quando, através de um habeas corpus, aquele agente, certo, consegue trancar um inquérito policial. Então, nesse caso, se entende que existe um desindiciamento, beleza? Quem é o destinatário do inquérito policial? O destinatário do inquérito policial, pessoal, é o juiz de direito. Professor, que história é essa? Você falou no começo da aula que o inquérito policial visava formar um indício de autoria, prova de neutralidade, trazer provas, elementos informativos, né, no caso mais técnico para o Ministério Público, promover ação penal. Mas, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º do CPP, que não é um artigo que foi declarado inconstitucional, esse destinatário é o juiz, tá? O juiz atua como esse agente intermediador de receber o inquérito policial do delegado e mandar para o MP, beleza? Então existe essa intermediação pelo juiz. Mas, professor, lá onde eu trabalho, o inquérito policial vai direto para o Ministério Público. É muito comum, certo? Portarias do Poder Judiciário que determinam a tramitação direta de inquérito entre polícia e Ministério Público. E, segundo os tribunais superiores, plenamente válido, não existe problema nenhum nisso. Belezinha, pessoal? Quais são as providências, né? As providências que devem ser tomadas
quando o inquérito chega ao Ministério Público. Se, né, se tratar de crime de ação penal privada, né, tá lá no artigo 19 do CPP, eles vão aguardar, né, isso primeiro vai para o juiz, né, e para o juiz ele vai deixar lá esperando o prazo decadencial da iniciativa do ofendido ou do representante legal, beleza? Então, ou então vai esperar que a vítima, o representante legal da vítima, manifeste interesse, tá, no oferecimento da queixa-crime. E se tratando de ação penal de iniciativa privada, de iniciativa pública, vai para o MP. O MP, quando chega, né, ele pode tomar várias iniciativas, que é oferecer denúncia, arquivar o inquérito policial, né, arquivar mediante provocação do juiz, porque o Ministério Público ele não arquiva por si só, ele promove arquivamento, ele requer arquivamento, né, e manda para o juiz que homologa ou não, beleza? Isso de acordo com o artigo 28 do CPP, certo? Original. A gente sabe que o artigo 28 do CPP, alterado pelo pacote anticrime, né, esse arquivamento ocorre dentro dos próprios órgãos superiores do Ministério Público, né? Mas esse artigo está suspenso cautelarmente pelo STF, né? Então, para fins de prova, esqueçam esse artigo suspenso cautelarmente. É o 28 do jeito que está lá na redação original, beleza? Então, vai para o Ministério Público que ele vai pedir o arquivamento para o juiz. O Ministério Público pode requisitar diligências, né? Pode pedir declínio de competência para o juiz, conflito de competência, enfim, pode tomar várias medidas. E o arquivamento aqui é o que mais cai também em prova, muito comum, tá? Cair isso em prova. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para o oferecimento da denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. O que é que isso significa, né? Olha, por falta de base para a denúncia, eu grifei para vocês, porque o que autoriza, certo, o desarquivamento, certo, é o arquivamento ter sido promovido sem provas suficientes, tá? Aquele arquivamento em que o Ministério Público chega no seu pedido e fala: como não se chegou a uma conclusão categórica sobre a infração penal, como não existem provas suficientes, como não existe prova suficiente de autoria, como as provas são duvidosas, eu promovo arquivamento, tá? Então, somente nessa dúvida, quanto a elementos básicos, né, condições da ação, pressupostos processuais, é que esse arquivamento ele faz coisa julgada material. E o que é fazer coisa julgada material? Significa que ele não pode ser desarquivado. Então, ele pode ser desarquivado quando, certo, o arquivamento ele ocorrer em razão do lastro probatório. Porém, imagine a hipótese, né, de o Ministério Público dizer o seguinte: eu promovo esse arquivamento porque eu tenho certeza que é atípico, porque o fato é atípico, chega à conclusão que é atípico. Chega à conclusão que, neste caso, certo, estão presentes manifestas causas excludentes de licitude, manifestas causas excludentes de culpabilidade. Nestes casos, pessoal, eu trago para vocês uma tabelinha que não é minha, tá? É do nosso queridíssimo professor Márcio André Lopes Cavalcante. Deu uma pescada lá porque essa tabelinha é fenomenal e eu não poderia fazer melhor do que essa. Então, fiquem com essa tabelinha aqui, porque isso aqui cai demais em prova, tá? Se for insuficiência de provas, como eu falei para vocês, tá lá na súmula 524 do STF, tá? Então é possível desarquivar. Se for por ausência de pressuposto processual, condição da ação, é possível desarquivar. Falta de justa causa, é possível desarquivar, tá bom? Gravem agora quando não é possível desarquivar. Quando se tem certeza. Se tem certeza da tipicidade, se tem certeza de uma manifesta causa excludente de licitude, tá? Quando se tem certeza de uma manifesta causa excludente de culpabilidade, quando se tem certeza de uma manifesta causa excludente de punibilidade. Acontece o seguinte, que dessas todas que eu falei, né, a única que é um consenso, tá, é a atipicidade, tá? Em todas as outras existe uma discussão, tá bom? Em relação à causa excludente de licitude, o STJ diz que não pode desarquivar, o STF diz que sim. Excludente de culpabilidade, a doutrina nesse caso fala que não. E existência de manifesta causa excludente de punibilidade,
prevalece que não, beleza? Então, na dúvida, é não, beleza? Salvo, né, os casos que já foram falados aqui. Vamos lá, pessoal, falar agora sobre o arquivamento, né? Arquivamento, alguns tipos de arquivamento, tá bom? Que, enfim, podem cair na prova de vocês. É o arquivamento implícito, indireto, originário e provisório. Arquivamento implícito, tá? É quando o Ministério Público, quando ele promove a denúncia, ele silencia em relação a determinados fatos, esse é o arquivamento implícito objetivo, ou em relação a determinados sujeitos, arquivamento implícito subjetivo. Nestes casos, tá? Se for fatos ou sujeitos, prevalece, tá? Que não se trata de um arquivamento. O STF não admite o arquivamento implícito, tá? Então, neste caso, não existe esse arquivamento, beleza? Arquivamento indireto, né? Quando, neste caso, também não é propriamente um arquivamento. O Ministério Público, quando ele recebe o relatório do inquérito policial, através do Poder Judiciário, através do próprio delegado de polícia, quando tem essa tramitação direta, ele deixa de oferecer uma denúncia, porque ele entende que na sua atribuição, é atribuição sim de outro promotor de justiça de outra comarca, né? Isso é uma questão de competência, né? De atribuição perante órgãos de comarcas diferentes, órgãos ministeriais vinculados a comarcas diferentes, beleza? O arquivamento originário, quando ele ocorre dentro do próprio, certo, Ministério Público, é aqueles casos de atribuição originária do PGJ, quando o artigo 28 ele fala que o arquivamento, né? O artigo 28 ele diz que se o juiz discordar do arquivamento, ele manda para o PGJ, não é isso? A redação original. Quando for o próprio PGJ, na sua atribuição originária, que tem o dever de promover a ação penal, não tem sentido esse artigo, ele não vai mandar para ele mesmo. Então seria um arquivamento originário, tá certo? É possível, né, segundo a Lei Orgânica do Ministério Público, um recurso para o Colégio de Procuradores, beleza? E temos o arquivamento provisório, né? E isso acontece nos crimes de ação penal pública condicionada, né, à representação. Vamos supor que a vítima represente, o delegado investigue, proceda o relatório, mas antes de oferecer denúncia, certo? A vítima chega e diga para o promotor de justiça: promotor, calma lá, pera lá, eu desisto da representação. Então, ele vai ficar arquivado provisoriamente. Por que provisoriamente? Porque dentro do prazo decadencial, ele pode voltar a desistir, né? Se retratar da retratação, dizer: opa, mudei de ideia de novo, agora eu quero ver aquele bandido que, enfim, causou o mal contra mim, eu quero ver ele processado sim, quero ver ele responder a ação penal. Então ele vai lá e vai responder. Beleza, pessoal? Outro assunto importantíssimo, tá? Pacote anticrime. É uma aposta também que vai cair. Acordo de não persecução penal. Apesar de dizer mais respeito ao Ministério Público, como é um assunto novo e está bem relacionado ali com a atividade de investigação, na conclusão das investigações, é uma aposta que sim pode cair para vocês. O acordo de não persecução penal, ele possui requisitos de admissibilidade positivos e negativos. Não está propriamente na lei dessa forma, tá? E isso que eu estou trazendo para vocês. Os positivos: opinião delicto acusatória, confissão, crime cometido sem violência ou grave ameaça, pena inferior a 4 anos e seja proposta necessária e suficiente a reprovação e prevenção de crime. Beleza? Gravem isso daqui. Vou correr um pouquinho agora, tá, pessoal? Porque agora é muita decoreba, eu trouxe isso aqui mais para vocês esquematizarem, beleza? São positivos por quê? Porque eles têm que estar presentes, né? Quando eu falo em opinião delicto acusatória, é porque o artigo 28A do CPP, ele fala: se não for o caso de arquivamento, né, então o Ministério Público ele tem que estar convencido de que naquele caso é uma hipótese de oferecimento da denúncia, né? Ele não pode deixar para analisar o acordo para depois pensar: eu denuncio o arquivo. Não, ele já ultrapassou essa fase, ele pensou já: não, isso é um caso de denúncia, mas estão presentes os requisitos da acordo de não persecução penal. Então, nesse caso, pessoal, ele vai oferecer o acordo, beleza? Claro, se estiverem presentes todos os outros requisitos. Confissão formal e circunstanciada: aquele investigado tem que ser confessado, não pode ser crimes com violência ou grave ameaça, a pena mínima inferior a 4 anos. Isso a prova vai trazer como pegadinha para vocês. A pena mínima, pessoal, inferior a 4 anos.
a prova vai trazer a pena máxima, né? A prova vai trazer alguma coisa para vocês confundirem. E não é menor ou igual, é inferior, pena mínima inferior a 4 anos, e a proposta seja necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Beleza? Os requisitos negativos, eles não podem estar presentes. Se o cara já celebrou uma transação penal, se ele for reincidente ou for um criminoso habitual, tá certo? Se ele já tivesse sido beneficiado nos 5 anos anteriores desse instituto do ANPP, ou nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, né? Ou no âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher por razões do sexo feminino, beleza? As condições, né? O que mais importa aqui das condições é essa última, que a lei trouxe expressamente a possibilidade de, além das condições legais, que são aquelas que sempre estão lá, prestação pecuniária, renúncia voluntária a bens e valores, reparar o dano, né? Tem que reparar o dano, salvo se não puder reparar, a prestação de serviços públicos, trouxe também a possibilidade de o Ministério Público, tá? Por prazo de o Ministério Público trazer como cláusula uma determinada condição que for muito específica do caso concreto e que não esteja na lei. Então o Ministério Público, dependendo do caso, ele pode, nesse caso seria interessante ele cumprir essa condição, como por exemplo, tá? O agente, por exemplo, um crime relacionado a tráfico de drogas, que não seja possível mais a transação penal porque já foi celebrada, né? Então, enfim, o agente cumpriu uma determinada condiçãozinha específica do caso concreto que, enfim, eu tô tentando matutando aqui para vocês, mas enfim, é muito específica mesmo, é aquela circunstância que vai surgir em razão de uma prática de um determinado fato e que o Ministério Público, exercitando ali a sua criatividade, vai dizer não é nenhuma dessas aqui não, é essa daqui que vai ser suficiente. Então o que cai não é nem a condição específica, né? O que cai é esse dispositivo aqui que permite ao Ministério Público trazer condições que ele mesmo entende que são necessárias ao caso concreto para que aquele acordo seja celebrado, beleza? Existe um controle judicial, né? O Ministério Público, quando celebra esse ANPP, ele vai mandar para o Judiciário. O Judiciário não vai se miscuir nas condições desse acordo, né? Ele não vai mexer ali, ele não vai colocar o dedo dele. O Poder Judiciário vai verificar se aquele acordo cumpriu os requisitos legais e se ele é voluntário, beleza? E ele vai homologar ou não homologar. Se ele não homologar, o próprio CPP, né, trouxe a possibilidade de o Ministério Público interpor recurso em sentido estrito. Não é apelação. O Ministério Público vai interpor recurso em sentido estrito. Isso vai cair na prova, beleza? O cumprimento da vazão, a extinção de punibilidade. E esse acordo, depois de celebrado, ele é fiscalizado pela Vara das Execuções Penais, beleza? Inquérito policial ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo? Pois então, respirem, bebam a água, tá? Coloquem a cabecinha no lugar que a gente vai prosseguir já já com um tiroteio, com um bombardeio de outros assuntos. Vamos nessa, pessoal, agora bem rapidamente, tá bom? Eu vou acelerar um pouquinho a pegada da aula para a gente conseguir abarcar mais assuntos importantes. E vamos agora primeiro para a prova emprestada. Não vou dizer para vocês que é a prova emprestada, que vocês sabem. Aquela prova que está no processo e vai para o outro, né? E que chega nesse novo processo com status de prova documental. Ela se desnatura em relação ao seu status original para chegar ao novo processo como uma prova documental. Segundo o STJ, essa prova é admitida, tá certo? E existem três requisitos, beleza? Primeira coisa, essa prova tem que ser produzida, certo? Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tá certo? Mas não é preciso que essa prova tenha sido produzida dentro de um processo no qual tenham participado as mesmas partes, tá bom? Não precisam ter participado as mesmas partes, desde que o processo tenha sido no processo original, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Não precisa também ter conexão entre os processos, né? Só não pode constituir o único fundamento da condenação, belezinha? Então, pessoal, vamos agora falar de provas ilícitas. Eu poderia perder aqui mó tempão para vocês explicando todas as milhões de teorias sobre provas ilícitas, mas o que cai
muito em prova está basicamente aqui nesse artigo 157. A literalidade desse artigo despenca. Eu vou trazer muitos artigos e enfim, algumas súmulas para vocês e também alguns excertos de jurisprudência para vocês realmente memorizarem, né? A gente está aqui em ritmo de véspera de prova, então é algo realmente para vocês memorizarem, não tem como aprofundar muita coisa. Então o artigo 157, o caput é a regra geral, né? A proibição das provas ilícitas, né? Mas o próprio artigo 157, tá certo? Ele permite, tá bom? As provas derivadas das ilícitas em algumas oportunidades. Então vamos lá, 157 fala o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, provas ilícitas, tá, dizem respeito a normas constitucionais ou materiais, normas de direito material. Já as provas ilegítimas dizem respeito à violação de normas de natureza processual, né? O parágrafo 1º, como eu já antecipei para vocês, ele fala que também, né, são inadmissíveis as provas que derivem das ilícitas. Beleza, isso todo mundo sabe, professor. Que pega em prova são as exceções. E quais são as exceções? Quando não houver nexo de causalidade, tá certo? Entre umas e outras, beleza? Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras, tá certo? Então, dentro do parágrafo 1º já estão duas teorias, a do nexo de causalidade e da fonte independente. No parágrafo 2º, ele só explica o que é a fonte independente, né? Que é aquela que é por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe, próprios de investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Vou citar um exemplo do seguinte: um policial, né, ele vai lá, consegue a prova mediante violação de domicílio, tá certo? Porém, logo em seguida já chega a composição policial, que é aquela composição policial, né, da Polícia Civil. Aquele ali foi um policial militar que não fez uma prova de concurso, né, como vocês, uma prova para a Polícia Civil, uma prova para delegado, que estudou muito juridicamente toda a Constituição, todo o Código de Processo Penal, não possui a mesma formação que vocês, então muitas vezes não conhece também todas as vedações. Então aquele cara lá meteu o pé na porta e violou mesmo, né, cometeu até um abuso de autoridade, vai lá, mas ele, enfim, fez errado, né, produziu uma prova ilícita. Porém, né, a Polícia Civil, que estava ali equipada, a polícia que, enfim, estava melhor preparada, que entendia melhor daquelas investigações, já tinha pedido um mandado de busca e apreensão e já estava ali logo atrás com aquele mandado. Então ali era uma prova independente, uma fonte independente, aquela que por si só, segundo trâmites típicos de praxe, próprios da investigação da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, beleza? Vamos falar de serendipidade, né? Um assunto que já ganhou muito a moda, né? Foi muito falado. E serendipidade nada mais é do que o encontro fortuito de provas, também chamado de crime achado. Aqui vale a pena a gente diferenciar para vocês a serendipidade de primeiro grau da de segundo grau e a serendipidade subjetiva e objetiva. Serendipidade de primeiro grau é quando existe conexão entre o crime que você está investigando e o crime que você achou fortuitamente, né? Ou o sujeito que você está investigando e o sujeito que você encontrou fortuitamente. E de segundo grau não existe essa conexão, beleza? E para fins de prova não importa, tá certo? A jurisprudência dos tribunais superiores diz que não importa que haja ou não haja conexão, essa prova é válida, é possível, beleza? Serendipidade subjetiva é quando você mira um sujeito e acaba achando o outro. Serendipidade objetiva é quando você mira um determinado crime e acaba descobrindo outro diverso. Todos são possíveis. Belezinha? Vou trazer para vocês agora uma súmula que também despenca em prova, que é a súmula 455 do STJ, beleza? Que tem a ver com o assunto provas. Ele diz que a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não justificando meramente o decurso do tempo.
O artigo 366, lembrando para vocês, é aquele artigo que fala da citação por edital, né? Trazer para vocês também alguns entendimentos sobre a questão de provas e aparelhos de telefone celular, beleza? Pessoal, seguinte, é possível que a autoridade policial, os policiais, tenham acesso diretamente a tudo que está contido ali no celular do investigado? Pode, tá? Mas desde que haja autorização judicial, uma quebra de sigilo. Ali existe uma cláusula de reserva de jurisdição. Você está violando o direito à intimidade e privacidade. Então é preciso, certo, que haja uma decisão judicial nesse sentido, beleza? Quando o próprio celular ele é apreendido através de mandado de busca e apreensão, certo? É possível sim, certo? Por exemplo, a autoridade policial pediu um mandado de busca e apreensão e aquele celular foi apreendido. Neste caso, é possível sim um acesso aos dados que estão no celular, até porque não faria o menor sentido, né, você apreender o celular se não fosse para extrair os dados que estão ali, né? Celular apreendido sem mandado de busca e apreensão, tá? Não pode quebrar o sigilo que está ali dentro, salvo, né, se aquela pessoa abrir mão do seu sigilo telefônico, tá? O acesso ao celular do investigado não é possível, né? Mas o celular da vítima, desde que seja voluntário, né? Claramente é possível, lógico. E o quarto ponto é a desnecessidade de pedido de interceptação, porque não se trata de interceptação telefônica, né? Já vou falar sobre interceptação telefônica com vocês, mas nesse caso é quebra de sigilo de dados. A investigação quer buscar o que está registrado de dados naquele aparelho e não uma interceptação que busca captar ali em tempo real o que está sendo conversado por interlocutores. Belezinha, pessoal? Alguns entendimentos que eu trouxe para vocês, grave isso daqui. É ilícita, tá, a prova obtida mediante conduta da autoridade policial que atende sem autorização o telefone móvel do acusado e se passa pela pessoa sob investigação. É aquele policial que, tá tocando o telefone, pô, me passa para cá teu telefone que eu vou escutar aqui e eu vou descobrir o que é que tu tá planejando aí, quais são os crimes que você está articulando. Não pode. Plenário do STF disse isso, beleza? Acelerando a aula, porque essa aula é uma aula acelerada, a gente precisa ganhar tempo, beleza? Então, vamos lá. Obrigar o suspeito a colocar o seu celular no viva voz no momento de uma ligação. Isso é lícito, pessoal? Isso é uma prova também ilícita, né? Bem como todas as que derivem dela. Isso foi decidido pelo STJ na 5ª turma, informativo 603. É nula também a decisão judicial, né, que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que a polícia acompanhe as conversas do suspeito pelo WhatsApp web. Todo mundo aqui sabe, né, que é possível acessar o celular, as conversas do WhatsApp através do computador, mas o polícia não pode ficar ali acompanhando, obrigar o investigado a ligar o WhatsApp web para poder ficar ali fuçando em tempo real o que está acontecendo. Não pode, é nula essa decisão judicial, beleza? Mais algumas questõezinhas importantes, né? É lícita a prova obtida por meio de revista íntima, autorizada com base unicamente em denúncia anônima, como também, pessoal, importante, é ilegal a decisão judicial que autoriza busca e apreensão coletiva em residências de forma genérica e indiscriminada, certo? Essa decisão judicial ela tem que ser específica, tem que ter o nome da pessoa, a residência, o local, ou pelo menos dados mínimos que cheguem até essa individualização. Não pode você expedir um mandado de busca e apreensão para todas as casas, todas as residências de uma determinada comunidade, uma localidade, um bairro, uma favela. Não é possível, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. É ilícita também a prova obtida em revista pessoal por agentes de segurança particular, como também, prestem muita atenção, são ilegais as provas obtidas por policial militar, que é designado para coletar dados nas ruas como agente de inteligência, passa a atuar sem autorização judicial como agente infiltrado em grupo criminoso. É aquele policial que ele decide por si só, né, ser um agente infiltrado. Eu acho interessante, eu acho que nesse caso eu conseguiria muitas informações, conseguiria muitos elementos de informação para apurar um determinado crime se eu me infiltrasse. Ótimo, leve até os seus superiores esse entendimento, essa articulação, mas não pode aquele agente por si só determinar isso, porque existe uma cláusula de reserva de jurisdição nesse caso, beleza? Tem que dizer, esse agente infiltrado demanda uma decisão judicial. Beleza, pessoal, vamos respirar um pouquinho, porque agora a gente vai para a interceptação
telefônica, beleza? Interceptação telefônica, né? Preciso separar para vocês o que significa interceptação, escuta e gravação. Interceptação é quando um sujeito, né, diferente dos interlocutores, ele capta aquela conversa para produzir uma determinada prova em uma investigação. Na escuta, um dos próprios interlocutores, certo? Na interceptação existe esse terceiro, tá? Na gravação, um dos próprios interlocutores ele consente, tá? Ele faz aquela própria investigação. Ele, por exemplo, ele está ali suspeitando que alguém cometeu um crime contra ele, então ele vai lá, ele sabe que ali vai ser produzido um crime, ele coloca o celular no bolso, né? Não, agora eu vou fazer uma gravação telefônica. Então eu vou ligar o gravador do meu celular porque eu sei que já já vai ser cometido um crime e eu vou utilizar isso como prova, tá certo? Então ele mesmo produz. Essa é a diferença entre a interceptação e a gravação. A diferença entre a interceptação e a escuta é porque a interceptação é realizada por um terceiro, tá certo? Sem o consentimento dos interlocutores. E na escuta existe também a figura de um terceiro, mas com o conhecimento de um dos interlocutores. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente vai falar de interceptação, tá? A gente não vai falar de escuta nem de gravação. A interceptação, né, isso aqui é só a diferença para fim de prova. Na interceptação é exigido uma ordem judicial, né? A interceptação telefônica serve para apurar crimes, né? E crimes que são investigados por uma investigação criminal ou servem para instrução processual penal, beleza? Então tem que ter ali uma investigação, um processo em andamento. Indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal, também é essencial que isso exista. É a última ratio, isso é muito importante, isso despenca a interceptação telefônica. Não pode haver outro meio de prova disponível, né? Então você não pode, logo de início, porque a interceptação telefônica, claro, é um meio bem mais fácil de produzir provas, mas não é porque é o mais fácil que ele vai ser utilizado. Somente, né, você vai quebrar a intimidade de vida privada se não tiver outro meio. E o fato, né, tem que constituir uma infração penal punida com crime de reclusão. Prazo, né, 15 dias renováveis. Podem ser renováveis por inúmeras vezes, desde que de forma fundamentada, assim entende o STJ, tá bom? O termo inicial não se conta da decisão que decidiu pela interceptação, mas sim de sua efetiva implementação. É assim que se conta, não da data da decisão judicial, mas de sua efetiva implementação, beleza? Alguns entendimentos jurisprudenciais: não pode, certo? Advogado não pode ser interceptado nas conversas com o seu cliente, porque o Estatuto da OAB ele invoca, né, ele traz essa ideia de inviolabilidade das conversas do cliente com o seu advogado, são conversas reservadas, mas sim, se o advogado estiver cometendo crimes ao lado do seu cliente, nada impede que ele seja, né, na posição não de agora de advogado, mas de suspeito de praticar crimes, que ele seja interceptado, beleza? O advogado, ele tem sim direito às interceptações que já estão documentadas nos autos, não as que estão em curso, isso não pode, certo? Interceptação telefônica não pode em procedimento administrativo disciplinar, certo? E não pode interceptação telefônica antes do inquérito policial. Acabei de falar para vocês que interceptação telefônica serve à investigação policial, como também, né, ao processo penal. E existe uma resolução do CNMP, que é a resolução 36, que versa sobre alguns procedimentos internos dentro do MP para procedimentalizar a interceptação telefônica. Segundo o STF, isso é válido, não são normas originárias, não são normas diretas de interceptação, mas somente normas que regulamentam o que já está trazido, o que já trouxe a Lei 9296. Belezinha, pessoal? Vamos aqui, pessoal, a encontro de fortuito de provas e autoridade com foro prerrogativo de função. Beleza? Nesse caso, é válida a interceptação, mas no mesmo momento que aquela autoridade, né, a gente acabou de falar de serendipidade, aquela autoridade com foro e prerrogativo de função, ela foi interceptada, quem está interceptando, né, a autoridade, que é a polícia, que é o MP, tem um dever de remeter os autos para a autoridade competente.
A interceptação telefônica ela exige autos apartados, mas essa ausência, né, segundo o STJ, é mera irregularidade. Não, a interceptação telefônica, segundo o STJ, não necessariamente deve ser transcrita por peritos oficiais. Elas podem ser acompanhadas e transcritas até por membros e servidores do Ministério Público, beleza? Vamos aqui a um tema que despenca também em prova, né? Sempre. Eu acho que eu não vi nenhuma prova nos últimos anos que não tenha cobrado o tribunal do júri, né? É um tema extremamente recorrente. E vamos falar primeiro dos seus princípios constitucionais: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O seguinte, pessoal, essa inovação legislativa que já faz 4 anos, mas continua caindo muito em concurso. Homicídios praticados por militares das Forças Armadas contra civis. Qual é a competência? Pessoal, botem na cabeça de vocês. Homicídio praticado por militares das Forças Armadas contra civis é da competência, tá certo, da Justiça Comum, Tribunal do Júri. Salvo se, né, nos hipóteses do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Nesses casos aqui, tá certo, é competência, tá bom, da Justiça Militar. E quais são os casos excepcionais que são competência da Justiça Militar? Cumprimento de atribuições que foram estabelecidas pelo Presidente da República ou Ministro do Estado da Defesa, ação que envolva segurança e instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, e nesses casos, pessoal, aqui de atividades de natureza militar, de operação de paz, garantia de lei e da ordem, de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o artigo 142 da Constituição Federal e conforme esses diplomas aqui, belezinha? Alguns importantes entendimentos jurisprudenciais sobre o Tribunal do Júri. A súmula vinculante 45. O foro por prerrogativa de função estabelecido unicamente em Constituição estadual, tá certo? Cede espaço para a competência do Tribunal do Júri. Isso é muito fácil de entender, né, pessoal? Temos a competência do Tribunal do Júri que está na Constituição Federal e temos um foro de prerrogativa de função que foi estabelecido na Constituição estadual. Por exemplo, uma autoridade ali no âmbito do Estado pratica um homicídio. Não, ele vai para a júri, tá certo? Esse foro de prerrogativa não prevalece, certo? Porque é norma inferior à Constituição, é norma infraconstitucional, prevalece a norma constitucional. Belezinha, soberania dos vereditos e revisão criminal, tá bom? Apesar de soberania dos vereditos ser um princípio constitucional, no caso de revisão criminal, ele cede, certo, ao julgamento pelo Tribunal de Justiça. Por exemplo, vamos dizer que após um julgamento pelo Tribunal do Júri, um agente foi condenado, mas depois de transitado em julgado, foi descoberta uma prova nova que inocentou esse agente. Ele vai ser submetido a um novo Tribunal do Júri? Não. Vai ser ingressado com a revisão criminal com fundamento nessa nova prova, tá bom? E o princípio da não reformatio impégios no Tribunal do Júri, tá certo? Aqui nós temos que falar da não reformatio impégios direta ou indireta. A não reformatio impégios direta, né, claro que é vedado, né? Não pode o tribunal, né, impor uma sanção maior em recurso exclusivo da defesa do que a que foi emanada pelo Tribunal Popular, né? Então essa reformatio impégios, né, é aquela direta do órgão ACO, Tribunal ACO, e não pode fazer isso, né? Mas no reformatio impégios indireta, o que não existe não é reforma, né? Não é aumento de pena em recurso exclusivo da defesa. Primeiro, essa decisão é cassada, volta-se a decisão para o Tribunal do Júri, né? E nesse novo julgamento, o Tribunal Popular ele deve observar, certo, a mesma situação jurídica anterior. Por exemplo, imaginem que o agente foi condenado por homicídio simples, tá bom? Ele foi condenado por homicídio simples. E ele foi denunciado por homicídio qualificado, mas ele não conseguiu ser absolvido, né? Entre homicídio qualificado, os jurados não reconheceram a presença de uma qualificadora e ele foi julgado, né? Os julgados reconheceram a prática de homicídio simples. Até aí tudo bem, mas a defesa resignada, mesmo assim, a defesa queria a absolvição,
A defesa queria, não, ele merece ser absolvido. A defesa recorre, né? O Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça cassa essa decisão e impõe aquele réu a um novo júri. Nesse novo júri, que só aconteceu por um recurso exclusivo da defesa, ele pode ser condenado por homicídio qualificado. Segundo os tribunais superiores, STF e STJ, sim, tá? Porque o júri ele é soberano, princípio da soberania dos vereditos. Porém, a pena máxima que ele pode pegar é a pena máxima que foi estabelecido no julgado anterior. Por exemplo, vai que no julgado anterior ele foi condenado a 8 anos de reclusão. Nesse novo conselho de sentença, ainda que seja reconhecido homicídio qualificado, ele só pode ser condenado, né, o juiz da dosimetria não pode passar dos 8 anos de prisão. Belezinha, pessoal? Instrução em plenário, né? A leitura de documentos tem que ser com antecedência máxima de 3 dias úteis. E trouxe aqui para vocês também, né? Dê uma pausa para ler o artigo 478 do CPP, beleza? Que fala sobre o que não podem as partes fazer referência durante, certo, os debates. Agora, pessoal, vamos aqui para a prisão em flagrante, né? Flagrante postergado de ferido ou ação controlada, é um tema que cai muito, tá? E trouxe para vocês aqui três diferenças, três colunas, que é o flagrante postergado na lei de organizações criminosas, na lei de lavagem de capitais e na lei de drogas. Na lei de organizações criminosas, esse flagrante ele é conhecido também como ação controlada descontrolada. Por que ação controlada descontrolada? Porque não precisa de autorização judicial, não precisa de preventivo do MP, basta uma prévia comunicação ao juiz, beleza? Na lei de lavagem de capitais exige, certo, uma prévia autorização, não é comunicação, é uma prévia autorização do MP. E na lei de drogas, além de exigir prévia autorização judicial, é preciso ainda, né, que quem está levando, né, quem está controlando esse flagrante, traga um prévio conhecimento do provável itinerário da droga e os eventuais criminosos envolvidos. Então, eu trouxe para vocês aqui no escala, tá? A primeira coluna é a mais desorganizada, a mais maluca, a mais descontrolada possível, porque não exige autorização, né? Exige apenas uma prévia comunicação ao juiz. Na lei de lavagem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Exige uma prévia autorização judicial e oitiva do MP. Mas também não é tão seletivo como na lei de drogas, que exige esses requisitos adicionais. O uso de algemas, né? Isso aqui, para prova de delegado, cai demais, né? Súmula vinculante 11. Então, é lícito sim o uso de algemas, tá certo? Em quais casos? Resistência, fundado receio de fuga, ou perigo à integridade física própria ou alheia. E quando isso acontecer, qual é o procedimento? Tem que ser justificado essa excepcionalidade por escrito, tá certo? E se isso não for feito, o que é que vai acontecer? A prisão vai ser nula, tá? Ou o ato processual correspondente vai ser nulo. Belezinha? Uma breve diferença aqui para vocês, isso aqui cai demais, prisão domiciliar na LEP e no CPP, né? É muito fácil decorar o da LEP porque são 4 hipóteses, né? Maior de 70 anos, acometido de doença grave, com um filho menor ou deficiente físico-mental ou gestante. Já a prisão domiciliar no CPP, ela possui mais requisitos, né, pessoal? Tem aqui somente 4, que eu trouxe 4 para vocês, né? Que é o maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor ou com deficiência, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, e a gestante. Eu vou trazer aqui para vocês também, pessoal. Vamos aqui, vou dividir um pouquinho minha tela com vocês para trazer outros casos, tá bom? Acho que ficou faltando aqui no slide, pessoal, mas não vou deixar vocês de mão. Domiciliar. Artigo 318. Tá aqui, pessoal. Vou trazer para vocês aqui o quadrinho, ó. Felizmente o slide ficou comprometido, viu, pessoal? Mas percebam aqui, ó.
se estiver aparecendo aqui para vocês. Se não tiver, abra um artigo 318, que é o mais importante, tá? Vou diminuir aqui bastante. Artigo 318 do CPP. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Uma coisa interessante, pessoal, desculpa aqui porque ficou cortado na tabela mesmo, tá? Então, vamos lá no artigo 318. Mas algo que é muito importante lembrar é que esse artigo 318 é uma hipótese de prisão preventiva, tá, pessoal? É uma prisão preventiva domiciliar. Então, não ignorem a presença dos requisitos do artigo 312, porque somente deve ser concedida essa prisão domiciliar do CPP se estiverem presentes a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito da prisão preventiva geral do artigo 312 e 313 do CPP, se estiverem presentes todas aquelas hipóteses. Se estiverem presentes aquelas hipóteses somadas com as hipóteses do artigo 318, deverá ser concedida a prisão domiciliar, né? Então, a prisão domiciliar do CPP é uma prisão preventiva, né? É uma adequação a uma desnecessidade de encarceramento mediante algumas hipóteses legais. Já a prisão domiciliar na LEP é um substituto ao regime semiaberto de cumprimento de pena. Beleza? O artigo 318A trouxe também, isso aqui cai muito, uma alteração legislativa que teve origem no HC coletivo do STF. Então, se trata da prisão preventiva domiciliar imposta à mulher gestante ou que for mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, né? Então, essa prisão definitiva ela é conhecida como prisão preventiva humanitária, tá? Prisão preventiva domiciliar humanitária, mas não pode, caso tenha sido cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem no caso de o crime ter sido cometido contra filho ou dependente. O julgado que deu origem a isso trazia mais uma hipótese, né? Em situações excepcionais devidamente fundamentadas. Vocês estão vendo aqui? Então, nessa hipótese, né, é possível, segundo o HC coletivo do STF, a prisão preventiva domiciliar. Acontece que o artigo não trouxe esse dispositivo. Vocês estão percebendo aqui que o artigo foi omisso. Porém, ainda assim, o STF entende que no silêncio da lei se aplica sim esse fundamento. Tranquilo, pessoal? Esse terceiro fundamento. Então, pessoal, é isso daí, né? Trouxe alguns rápidos tópicos, claro que uma aula que eu pretendia que fosse de até 1 hora, mas já estou passando aí de 1h20. Não dá para trazer tudo, tá, pessoal? Mas eu trouxe assuntos que eu tenho certeza que são potenciais questões de prova. E, enfim, fica aqui a minha torcida por todos vocês, tá bom? Minha torcida feroz, vocês já falei, se tiverem uma dúvida, se quiserem algum auxílio, enfim, estou à disposição de todos no Instagram, beleza? Eu agradeço mais uma vez ao meu grande amigo e professor Thiago Rocha pela oportunidade de falar com esses que serão os futuros delegados do estado do Paraná. Beleza, pessoal? Muito equilíbrio nessa reta final, que é o que mais importa, tá certo? Intensidade com muito equilíbrio. E tamo junto. Força nessa luta. Boa prova.